Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz. Olá a todos, deixa eu aproximar com o microfone, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Você pode deixar aqui, deixa eu aproximar com o microfone, que aí é mais fácil. Deixa eu também puxar aqui vou puxar aqui também o áudio, que aí eu consigo ouvir também, se tudo ok, né? Vocês podem ir avisando aí no chat se vocês tiverem problema com o áudio, né? Se estiver chegando, beleza, porque aí eu fico sabendo. Se eu esperar a página carregar aqui, né? Aí eu vou ver se está tudo certinho. Mas vocês podem me avisando, né? Se o áudio está chegando, né? Tá chegando. O áudio está bom? Perfeito, o áudio está bom, então. Pessoal, deixa eu fechar aqui, senão ele vai ficar dando eco, né? Pessoal, eu estou com um pequeno problema de energia, né? O pessoal da rede elétrica decidiu mexer com a rede elétrica logo hoje, então eu estou na bateria, né? Eu vou ter que ficar olhando a bateria aqui para ver se aí está com iluminação, tudo na bateria, né? Internet, né? E realmente a gente planeja, mas a gente nunca dá tudo certo, né? Eu vou aproveitar para fazer um pequeno lembrete, né? Que o primeiro lembrete é que o Bruno tem vários cursos online. O Bruno tem um canal do YouTube muito ativo, por sinal, né? Tem muita coisa lá. Inclusive, eu devo confessar que eu fui influenciado pelo Bruno, né? Apesar de que eu não conhecia comunicação não violenta com o Bruno, eu conheci direto com o Márcio Rosenberg, né? Mas depois eu comecei a acompanhar o canal dele e fiquei muito impressionado, né, com o trabalho dele. A gente já vem conversando há bastante tempo, a gente já vem tentando fazer parceria, e eu convido vocês, né, já tá na descrição o canal dele, já está o site dele, e teremos uma live muito especial, né, a próxima live, que vai ser amanhã, vai ser uma live especial, nós vamos receber 2 ateístas mulheres, porque as mulheres são muito importantes no movimento ateísta, mas curiosamente os ateístas tendem a esquecer elas, sabe, as mulheres. Eu acho muito bizarro. Eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa. Então, amanhã tem uma live especial com 2 ateístas, né, mulheres, né, em homenagem a Madalyn O'Hara, que foi a ateísta mais feroz que os americanos já receberam. Esse aqui eu vou deixar para depois, né? Eu vou trazer aqui para a gente, junto com a gente, aqui, nosso Bruno, né? Bruno, por favor, se apresente. Eu sempre peço para a pessoa se apresentar, porque assim a pessoa sabe, escolhe o que ela vai falar. Por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação aí estar no canal do Jorge. Fui convidado para a gente conversar sobre esse assunto do ateísmo. Aceitei o convite assim com muito carinho. Como o Jorge falou, a gente já teve a oportunidade de bater um papo, né? E tenho então esse trabalho com a comunicação não violenta. Atualmente meu projeto principal é o CNV em Rede. Então por isso que está no meu nome, Bruno, o Lar CNV em Rede, né? E nosso objetivo hoje aqui é estar trabalhando, pelo que eu entendi, né? Entender como é que a gente desenvolve essa questão da educação moral, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com comunicação não violenta. Não vou antecipar aqui esse assunto, mas me motivo muito para falar sobre esse assunto. E agradeço o espaço, agradeço também a divulgação aí do nosso canal. E quem tiver interesse aí em conversar sobre CNV, estou aberto, tá? Porque eu acho que isso é bom para mim, para eu crescer com as diversidades de ponto de vistas, né? E é bom também para a gente fortalecer esse movimento da CNV no Brasil, assim como estamos aqui hoje para fortalecer também o movimento do ateísmo, né? Vamos lá, passo a palavra aí para o Jorge, agradeço o espaço.
Então, eu queria começar, talvez, você falando um pouco mais sobre CNV em rede, né? Pô, como que é esse projeto? É um projeto que acho que você ensina, parece, ensina fisicamente. Eu vi que você tinha alguns projetos dentro da escola, CNV para professores, CNV. Então, você poderia falar um pouco melhor como que funciona, se é tudo eletrônico, se é tudo online. O seu canal do YouTube tem vários vídeos, mas parece que você também faz alguma coisa presencial, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, falo sim. A gente tem uma proposta, né, um pouco de trabalhar a comunicação não violenta como um projeto social. Comecei a trabalhar com esse assunto quando estava no meu mestrado da engenharia elétrica, assim como o Jorge é das exatas, eu também vou iniciar ano que vem meu doutorado também na engenharia elétrica ainda, mas a gente se preocupa com essa questão da educação moral, de alguma forma, do autoconhecimento e de formas de trabalhar relações humanas, né, de um modo mais sustentável e tudo mais. Então, quando eu tomei conhecimento da comunicação não violenta, foi através de um vídeo do Marshall Rosenberg também, citado pelo Jorge, e era um vídeo de 9 horas, era um treinamento. E eu decidi fazer uma tradução dele para o inglês. Aí eu pensei, bom, vou criar um canal no YouTube para divulgar, Não, porque eu não achei... não, tradução para português. Grato, do inglês para o português. Agradeço por Porque, assim, corrigir. realmente, mas esse trabalho é muito importante, porque a maior parte do trabalho do Marshall Rosenberg, eu tenho inglês fluente, mas a gente pode exigir que todas as pessoas tenham. Então, esse trabalho de Exato. tradução é muito importante. Foi assim que comecei com a CNV em rede. Então, eu criei esse espaço e falei, ó, quem é que está afim de estudar? Quem é que está afim de compartilhar, de vivenciar, de trocar ideias? É um grupo de estudo. Começou com a proposta de um grupo de estudo, algumas pessoas entraram, e a gente sentiu essa necessidade de estar divulgando e compartilhando, porque era algo que fazia bem, né, pra gente. E aí a gente criou essa ONG, CNV em Rede. Todo o nosso projeto é sem fins lucrativos, todos os nossos materiais, cursos, livros, músicas, tem até umas musiquinhas que a gente gravou, elas são todas poemas, né, jogos, todos eles podem ser Acho que baixados. eu cheguei a ver algumas músicas, é você e uma moça, né, parece, você canta muito bem, eu Sim, gostei de uma das músicas. que Acho que vale a legal. pena ver, vale a pena ver. Pois é, então a gente está... Mas O como que objetivo é tornar isso você... disponível. E a gente faz tanto online quanto presencial, que é o que você perguntou, né? Quando tem E como oportunidade de você... fazer um trabalho presencial, eu vou presencial mesmo. E como você Perdão. explica o sucesso? Porque eu observei que o sucesso seus é muito grande, né? Eu fiquei assim, impressionado, porque é um tópico que geralmente não é tão assim, popular, né? Porque você tá desbravando o mato, porque no Brasil, apesar de que o Marshall Rosenberg ele cita o Brasil como exemplo, ele falou que acho que teve uma experiência nas favelas do Rio de Janeiro da comunicação não violenta, mas o tema não é tão difundido, né? Então, assim, como você explica o seu sucesso? O seu canal tem acho que mais de 20 mil inscritos, é uma coisa impressionante. Tá com 31 mil e alguma coisa inscrito. Eu não sei exatamente, assim, explicar, mas eu acredito que a CNV, assim, quando a gente entende, ela agrega valor para nossa vida e a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta e sai divulgando. E o vídeo, assim, que mais tem, assim, visualização tem um vídeo simples com animação que eu criei. Esses são os que tem mais a visualização, mas em segundo lugar são esse audiobook do Marshall aí de 9 horas, Que que realmente foi na voz mesmo? foi na voz. Aí na época eu usei voz, tem até umas músicas que eu traduzi para o português, cantei também no violão. Mas foi um trabalho Essa eu não assim, conhecia, não. foi um trabalho pioneiro assim de tradução que deixou disponível para qualquer pessoa acessar, né? Então isso democratizou o acesso da CNV. Antes já existiam alguns vídeos, mas eram vídeos mais curtos, né? Tem um workshop do Marshall em inglês com legenda em português. Esse era o mais que eu encontrei mais perto, né? Até eu acho que talvez tenha um outro dublado também, agora estou lembrando. Mas esse daí era completo e eu acho que agregou valor para algumas pessoas. Junto com isso, não posso, né, esquecer de mencionar que a gente sempre trabalhou em rede, com parceiros, né? Então, tem pessoas que participaram do nosso grupo que cuidavam lá do Instagram, outro cuidava do Facebook, outro fazia campanhas para trabalhar a paz, e a gente ia unindo esforços para poder ampliar essa mensagem, né? E como tivemos uma constância, eu acredito que isso ajudou a gente a crescer, e uma época também que não havia tantos trabalhos sendo disponibilizados. Então a gente foi realmente um dos primeiros. 2016 ou 2017 a gente começou. Então já tem algum tempinho, 7 anos, né?
Mas uma coisa que eu achei curioso, interessante, para mim o livro mais, eu devo confessar, não cheguei a ler não, mas o livro seu que chama, acho que é Além dos Rótulos, o título ficou Por muito trás dos criativo, rótulos. Por Trás dos Rótulos, e talvez podia falar um pouco mais sobre os seus livros. Você falou que o mais novo agora é Manual da Autoempatia, né? Mas vocês vendem, porque assim, você deve financiar de alguma forma, vocês vendem esse livro ou estão disponíveis para baixar? Como funciona? Obrigado por checar. A gente trabalha com a proposta da contribuição livre, tá? Esses livros, todo o nosso material, ele é assim. Nós convidamos as pessoas a colaborarem financeiramente, mas isso não é uma condição para ela acessar o material, porque a gente quer que a CNV seja difundida, né? Então, chegou um certo momento que eu estudei sobre como o Marshall lidava com o dinheiro, e eu descobri que o Marshall não cobrava pela CNV, ele não considerava a CNV uma mercadoria. Ele considerava um processo de educação, né, que a gente precisa levar para nossa vida, que é uma coisa que era o propósito de vida dele era esse. E aí ele não cobrava. Isso não significava que ele não recebia dinheiro. E há um problema com, né, com conceitos. Não cobrar no sentido de que eu não vou colocar um critério para eu te doar a CNV, para eu entregar as coisas que eu estudo, que eu desenvolvo. Eu vou te convidar a contribuir com o meu propósito. E assim a gente faz, a gente cria todos os nossos materiais, nós temos livros impressos que têm um custo, nesse caso, os livros impressos a gente tem um valor, né, que a gente pede, mas os livros digitais, eles podem ser baixados e a pessoa escolhe um valor no site. Se ela quiser pagar gratuito, ela bota 0 e baixa gratuito. Se ela tiver alguma contribuição a fazer para o projeto, ela pode botar um valor. E assim eu vivia esses últimos 7 anos de doação, de contribuição. Mas 7 anos já, então? É bastante tempo, então. 7 anos bastante já tempo. na caminhada. Exato. Você tem uns 4 anos que eu conheci esse projeto, então você já estava na caminhada há um bom tempo. Já era grande quando eu conheci. Já estamos há algum tempo. E nesse ano eu decidi cuidar um pouco mais das minhas questões financeiras, eu decidi estudar para alguns concursos e vou começar esse doutorado, então eu vou continuar nos meus estudos da academia, mas não vou abrir mão do projeto social da CNV em Rede, que vai estar sempre assim com essa proposta de acessibilidade que foi um cada vez sucesso, mais né? gratuita. Que foi um sucesso, né? Isso que é impressionante, é o sucesso que você conseguiu. Isso que me deixou impressionado foi o sucesso que você conseguiu fazendo uma coisa totalmente positiva, né? Muitas vezes o sucesso vem de forma vazia, né? E você conseguiu foi um sucesso de uma coisa muito importante, na minha visão. Agradeço o teu carinho e tua valorização. Então, eu queria começar, talvez, respondendo aqui a Márcia, né, que ela faz parte do seu projeto? A Márcia acompanha, ela já fez alguns trabalhos com a gente, ela já teve uma live também no nosso canal, trabalhando algumas questões sobre autoconhecimento, né? E ela é uma amiga aí do projeto. Ela não trabalha com a CNV em Rede, mas trabalha de uma forma apoiando e em rede com a gente, entendeu? Não, nesse sentido. Ela está em rede com a gente. Então, Márcia, se você tiver interesse, eu participei de um debate esses dias para trás aí com o Marco Cavalcante, que é um ativista ateu, também deu uma entrevista no canal dele, no meu livro Seria a Bíblia, um livro científico, deu uma entrevista lá. A gente, são mais de 2 horas discutindo o que é ateísmo, que não é uma questão fácil, não é uma questão fácil de definir, a gente entra na confusão, a gente entra em discussão, mas eu vou tentar definir da forma como eu vejo, né? Mas eu tenho um canal, tenho mais de 2 horas, eu e o Fábio Prata, que são ateístas e agnósticos, mas o ateísta, novamente, vai lá olhar o vídeo porque o pau quebra durante 2 horas, mas eu defino o ateísta como aquele que nega a existência de Deus. Ponto final, acabou. Se você nega a existência de Deus, você é ateísta. O agnóstico é aquele que pede um pouco mais de evidência, né? Fala, eu quero evidência. Então, um ateísta pode ser agnóstico também, né? Ele pode ser ateísta / agnóstico. Né? Ele mais... O agnóstico ele é mais assim, de pedir informações, de querer ser mais cauteloso. Né? Você pode ser agnóstico com relação a várias coisas. Né? Gnose tem a ver com informação. Então, a gnose é negação da informação. O cristão, né, que é o que a gente chama de teísta, né? O teísta é aquele que acredita em um Deus pessoal. Então, o cristão é teísta. A gente tem o deísta. Né? Albert Einstein era deísta. Né? Deísta acredita num Deus cósmico. Então, o cristão é um teísta. Ele acredita num Deus pessoal, que responde a orações e muito mais.
Esse outras categorias, porque uma coisa que a gente está discutindo nos grupos ateístas, né? Como que a gente vai chamar a gente? Porque a gente está quase igual LGBTQI+, são tantas letras, já são 4 letras, né? Agnóstico, apateísta, ateísta e antiteísta, né? E vai aumentando, né? Que a gente não consegue concordar nos termos. Só o Richard Dawkins, que é um ateísta famoso, ele classificou em 7 níveis, né? São 7 níveis diferentes. Então, assim, a gente não consegue decidir os termos. Então, a gente está LGBTQI+, a gente quer achar um termo aí. Um dos ateístas mais famosos, né, chamado Daniel Dennett, né, que é muito famoso, chamado Os 4 Cavaleiros do Ateísmo Moderno, ele tentou chamar de brilhantes, né, os iluminados, né, bright, os iluminados, mas o termo não pegou, porque as pessoas achavam que era meio arrogante chamar de os iluminados, né, mas assim, a gente não tem muito, mas resumindo, ateísta, não acredita em Deus, ponto final, agnóstico, pede um pouco mais de informação, cristão, acredita em um Deus pessoal, deísta, acreditam em Deus cósmico, e outros vão entrar aqueles que não entram em nenhuma dessas categorias, né? Mas, novamente, tem uma live, né, uma discussão mais de 2 horas comigo, o Marco Cavalcante, que é um ativista ateu, né, ele está fundando uma ONG para defender os ateístas no Brasil, e tem também o Fábio Prata, que eu não conhecia, né, eu conhecia lá, ele é agnóstico, né, então, basicamente é isso, né, eu não sei se foi muito claro. Deixa eu tentar ver se me permitir eu acho muito interessante esse desafio das conceituações, né? A própria CNV é uma coisa que o Marshall Rosenberg, no trabalho dele, nunca definiu a CNV é isso. Cada livro dele, ele apresenta a CNV de uma forma diferente. Então, a gente tem que ir vivenciando e tendo a nossa perspectiva, nosso ponto de vista, né? E na minha percepção, o próprio cristão, ele também hoje, no Brasil, com a diversidade de crenças que tem, vamos dizer assim, que considera Jesus como um mensageiro, como um enviado, ou como outra coisa, né, como que reconhece em Jesus alguma autoridade espiritual, vamos chamar assim, o próprio termo cristão, ele precisaria de uma capilaridade muito grande. Por exemplo, nós temos aí evangélicos, mas dentro da linha evangélica a gente tem vários. São mais de 1.000 variações evangélicas no Brasil, diferente, mais de 1.000 variações evangélicas. Nossa, não sabia que era tanto. Temos católicos, temos umbandistas, temos xamanismo, que já vai achar que tem uma galera, tem os Rosa tem a mistura, tem algumas misturas, o cristianismo misturou com religião africana e ficou uma coisa meio bagunçada. Por exemplo, você vai ver cristão brasileiro religioso. Você vai ver o cristão brasileiro fazendo simpatia ou fazendo uma coisa que é meio que macumba. Eles não admitem, mas aquilo é macumba, é cristão fazer macumba. Temos, inclusive nos meus familiares, eu tenho familiares, né, relacionados com a Umbanda, então temos muitas formas de ver o cristianismo, né? E na própria, se me permite, também fazer um aprofundamento nesse assunto. Temos Umbanda, mas temos a Quimbanda, mas temos o Candomblé, mas temos o Batuque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é diferente dessas coisas. Então, é desafiador, assim, porque dentro de cada uma das umbandas, nós temos a Umbanda Linha Branca, a Umbanda não sei o quê, tem muitas derivações, sabe? Então, é difícil a gente generalizar, isso é uma das coisas que a gente aprende na CNV, né? Mas é possível a gente respeitar, isso é uma das coisas que a gente aprende. E é possível a gente cooperar, que é uma das coisas que a gente aprende, que é mais do que respeitar, é construir uma sociedade que a gente possa ter os nossos valores respeitados, né? E apoiados. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Eu gostaria de sempre lembrar e repetir que o Bruno tem bastante material. A nossa conversa aqui é espontânea. Se vocês tiverem curiosidade, vamos tentar falar o máximo de conseguir aqui, né? Mas ele tem muita coisa. Ele falou, são 7 anos da batalha, ele já tem livro, ele tem vídeos, ele tem assim. Então, assim, a gente não vai conseguir falar de comunicação violenta aqui de forma aprofundada. A gente vai falar de forma superficial, para vocês entenderem, ficarem curiosos. Na verdade, eu queria tocar nesse ponto porque assim, o ateísmo e a comunicação violenta compartilham junto essa ideia de que comunicação não violenta não fala o que é violência, ele fala que é não violência, é negação da violência, né? Então, assim, por exemplo, o termo de violência passiva, né? Muitas pessoas não entendem o que é violência passiva, né? Logo no prefácio do livro do Marshall Rosenberg, o filho do Mahatma Gandhi, ele introduz o termo violência passiva. Ele fala que a violência passiva é fornalha da violência ativa, né? E a violência passiva são adjetivos, classificações, né, essas coisas. Então, assim, a não violência
a gente não tem bem claro, né? A gente sabe, mais ou menos assim, a comunicação não violenta. Então, as pessoas acham que eu sei o que é violência. Não é, né? Senão vence, né? O que você diria? Muito pertinente esse comentário. Realmente, o Marshall dizia que assim como o Gandhi não gostava do termo não violência, ele também não gostava do termo comunicação não violenta. Porque na comunicação não violenta a gente quer focar muito mais no que é importante para nós e não no que a gente não quer. Porém, por que ele usava esse termo? Porque existia uma cultura, né? E existia toda aquela questão também do termo ahimsa, né? Do desafio que é a gente definir coisas que são tão grandiosas, por exemplo, como é que eu vou definir o que é uma vida de compaixão, de amor, de respeito, né? De tentar viver uma solidariedade real na sociedade, são palavras vazias. Então, o termo ahimsa surgiu em uma sociedade muito antiga, onde eles evitavam de dar nome para coisas muito complexas, né? Então, eles usaram a palavra do que não é. E no caso da comunicação não violenta, é mais fácil dizer o que não é do que explicar o que é, né? Porque, por exemplo, acho que um exemplo interessante que as pessoas se confundem, né, por exemplo, quando você diz que alguém estou dando um exemplo geral, mas quando você diz que uma pessoa é petista, ou petralha, aí está lá o ativista ateus do Brasil, o Marcos Cavalcante, é muito gente boa, e como eu disse, no canal dele a gente tem uma discussão definindo, ele tem a definição diferente da minha, a gente discutiu, são 2 horas, né, eu convido vocês a ir lá. Mas, às vezes, a pessoa não entende o conceito de violência ativa, né? Desculpa, violência passiva, né? Quando se classifica pessoas em caixa, quando se diz que a pessoa é petralha, ou até mesmo o termo ateu, né? Os cavaleiros do ateísmo moderno, eles não gostam do termo ateu, né? Eles tentaram falar que o termo ateu não é bom, mas uma vez que o termo ganhou força, é difícil você se livrar dele, né? É difícil. A CNV é isso também. Ganhou força, é mais fácil das pessoas se conectarem, né? Porque tem um movimento já, né? Mas muito bom. Gostei do comentário aqui. Por favor, pode qual ir. Deles? Do colega aqui, que a comunicação violenta é a não comunicação, né? Muito bacana de ter colocado isso. A comunicação é a não comunicação. Ele faz parte ele está montando uma ONG para tentar ajudar os ateus a se defender, porque a gente está meio desorganizado, ele está tentando fazer um trabalho muito colossal e muito importante de juntar os ateus, né? De colocar os ateus eu queria começar com uma coisa que é muito comum, né? O Marshall chegou a comentar isso nos workshops dele, é o ceticismo das pessoas, às vezes, né? As pessoas, às vezes, são céticas, né? E o Ricardo, que faz parte do meu grupo Cientistas Sem Religião, né? Ele comenta, né? Aqui, acho que você consegue ver aí da sua tela aí? Consigo. Uma vez, uma defensora minha usava essa CNV, né? Que ele chegou a comentar lá na sua live, quando eu fiz a divulgação. E era pura hipocrisia, pois fazia um assédio moral com outras pessoas, né? Até hoje, quem sabe o futuro eu seja outras coisas, né? Eu tenho outra impressão. Nunca vi uma pessoa que prega o amor de fato, né? Todos geralmente odeiam algo, por exemplo, um grupo político, uma religião opositora, ou que prega a não violência, não a utilizando. Sempre fica o papo de desconstrução constante, mas isso parece um supérfluo, né? Um superfúgio, né? Para obrigar a adequar a práticas fala. Ou, enfim, espero mudar de ideia, né? Como você responderia para ele, né? Acho bacana essa questão, né? Primeiro, assim, se eu tivesse na oportunidade de conversar com ele, primeiro eu ia tentar entender como é que ele lida com isso hoje. Como é que ele está em relação a isso, se ele tem algum desconforto que ainda tem em relação a essa professora, ou se ele já conseguiu meio que levar adiante e aceitar o que aconteceu. É o primeiro ponto, porque na CNV, uma coisa é eu tentar explicar a CNV, outra coisa é eu viver a CNV. Viver a CNV é tentar compreender o que está incomodando o outro. Então, eu lembro que você, né, teve a oportunidade de dar uma resposta para ele, ali, alguma coisa no Facebook, tentou se mostrar solidário em relação à preocupação e o incômodo dele. E eu acho que esse é o primeiro passo, tá, da CNV. Primeiro, trabalhar a questão de reconhecer que a experiência do outro é importante para mim. E tem uma coisa na CNV que é estranha, porque às vezes a experiência do outro pode ser derivada de uma interpretação que eu considero equivocada. Por exemplo, eu posso achar aqui que o Jorge está tentando, por ele ter esse rótulo ateu, né, que ele está tentando meio que discriminar, que ele está tentando ofender os meus familiares ou coisas desse tipo, por exemplo.
né? Então eu já venho na defensividade, já venho assim magoado para cá. O que acontece? Na prática, eu não tenho a consciência do que é a motivação real do Jorge, que provavelmente seria buscar essa autonomia, né, moral que as pessoas podem ter, buscar o reconhecimento de que a gente tem condições de desenvolver uma ética não ligada à religião, né? Mas se eu não tenho isso, eu fico só com o meu preconceito. E aí eu começo a ficar magoado. Na CNV, eu não vou diretamente dizer, você está enganado, mas não é isso que o Jorge pensa. Eu não vou falar isso. Primeiro eu vou tentar mostrar que aquela dor que essa pessoa tem é uma dor que eu posso respeitar. Eu posso não concordar com a origem, que é o pensamento que está agravando essa dor, mas eu reconheço que, por mais que o pensamento seja uma coisa falsa, a dor é real. Então, o primeiro passo da CNV seria isso, tentar compreender a pessoa e mostrar que eu não estou aqui para julgar ela. Estou aqui para tentar mostrar que eu valorizo o fato dela ter expressado. É o primeiro ponto. Aí, quando a pessoa entende que eu não estou ali para tentar disputar a verdade com ela, para mostrar quem é que tem razão, eu posso convidar ela a considerar um ponto de vista, que por exemplo, eu posso agora trazer alguns pontos de vista, vamos fingir que eu conversei, né, com esse amigo, eu poderia trazer alguns pontos de vista, por exemplo, eu traria assim, olha, a comunicação não violenta não é um estado de garantia, não é uma garantia de que a gente vai conseguir viver os princípios de amor, de respeito ao próximo, mas é um caminho para a gente tentar ir construindo isso, inclusive lidando com os nossos conflitos, né? É provável que é possível que essa professora não tenha estabelecido uma relação de confiança com esse amigo, né, com esse rapaz aí que escreveu, eu esqueci o nome dele, perdão, tá? Mas Ricardo, então eu vou usar a palavra Ricardo, obrigado. É possível que a professora não conversou, não dialogou com o Ricardo de uma forma que ele tivesse segurança de que ela não estava simplesmente usando uma forma diferente de falar para ter uma imposição da ideia dela. É bem provável que isso aconteceu. E, nesse sentido, a professora não conseguiu atender a própria necessidade dela de ser compreendida, valorizada, apoiada, enfim. E talvez, de fato, ela podia ter uma intenção de só mudar as palavras para que as pessoas fizessem o que ela quer. Mas mesmo que a professora tivesse essa intenção, eu ainda quero enxergá-la como um ser humano. Não significa que eu concordo, nem que eu vou ficar passivo, mas significa que eu quero encontrar uma forma de que ela possa me respeitar e eu possa respeitar ela. Então, eu não sei o que a professora falou. Na CNV, a gente não trabalha só com a minha impressão. Eu precisaria de uma frase específica, que é a observação. O que a professora falou? O que ela disse? Que frase que ela falou que te provocou esse desconforto? Aí eu vou trabalhar com isso. E sempre tentando considerar que na CNV a gente não garante que a gente vai ser perfeito. A gente está progressivamente, o Marshall falava isso, progressivamente menos bobo, né? Menos tolo, ele usava algumas expressões ele falava isso. Eu adorava essa frase que ele falava. Ele falava, nós somos progressivamente menos bobo, menos burro. Ele falava, eu adorava essa frase. Então, ele dá um exemplo bem legal, que eu adoro. Ele comentou que ele chegou num workshop uma vez e uma mãe chegou com ele e falou, macho, eu apliquei todos os princípios da comunicação não violenta, todos. Meu filho não fez o que eu queria, né? E o macho falou, qual o problema? Ele não fez o que eu queria? O macho falou da seguinte forma, se você queria aprender a educar cachorros, vai para uma escola de educação de cachorro, né? Porque a obrigação da comunicação não violenta não é obrigar as pessoas. A parte mais difícil é essa, de você respeitar, né, a autonomia do outro. Às vezes o outro não quer fazer, né? Não é obrigado a fazer. Então, assim, a parte mais difícil, em geral, né, eu tenho uma postagem no meu blog, jovempesquisador.com, que eu falo que a parte mais difícil da CNV é se livrar da certeza, né? Que a gente quer ter certeza que o outro vai fazer o que a gente quer, a gente quer ter certeza que a gente sabe que o outro pensa, né? Que o outro sabe, a gente impõe pensamento na cabeça do outro. Isso que você comentou da resposta para o Ricardo é um exemplo clássico, porque você não impôs na cabeça dele o que ele pensa. Você falou, eu teria de conversar, eu teria de fazer o que o Marx chamava de a dança da girafa, né? A girafa dançando, o tango da girafa, se quiser chamar dessa forma. Eu acho que é muito desafiador a gente ter essa humildade intelectual de reconhecer que a gente tem direito a ter uma posição, mas que o outro não vai mudar de ideia se eu não dialogar com a realidade dele. E talvez, eu diria assim, talvez seja mais importante para mim que ele corresponda a alguns valores mínimos onde eu possa ter o meu espaço para expressar a minha verdade, do que necessariamente ele concordar comigo só para me agradar, concordar, mas no fundo ele pensa diferente e ele nem raciocinou. Então, primeiro, se ele nem raciocinou e ele não construiu aquela verdade, o que vai acontecer é que a primeira pessoa mais influente do que eu, que tentar convencer ele de uma forma diferente,
ele vai aceitar porque ele não construiu aquele raciocínio. E ele falar que concorda comigo só para me agradar, não vai de fato atender a minha própria necessidade de ser compreendido e de ter apoio, até mesmo intelectual, para uma ideia, vamos dizer assim. Então, nenhuma pessoa vai... eu tenho que ter essa humildade intelectual, né? De que se as pessoas, por exemplo, não aceitam a CNV, eu vou usar a CNV, tá? Não vou usar o ateísmo, porque a CNV é um movimento que eu tô há mais tempo, eu posso falar, né? Muitas pessoas, eu faço um curso de CNV, eu faço ali, trabalho 40 horas, tem uns dos meus cursos que tem 40 horas, né? Daí a pessoa fez as minhas 40 horas, ela vai nos meus encontros para a gente conversar, e ela usa assim, termos que não estão alinhados à CNV, traz ideias que não estão alinhadas à CNV, de repente não conecta com a necessidade, que é o que a CNV propõe. Aí eu posso pensar, essa pessoa é burra. É um caminho. Esse é um caminho simples para mim. Ou eu posso pensar, eu tenho que melhorar a forma como eu comunico, eu tenho que melhorar os meus exercícios, eu tenho que conseguir dialogar com a realidade dela. Eu não previa que o meu argumento não ia ser compreendido por ela. Porque eu construí aquilo acreditando que a pessoa ia me entender. Mas eu preciso ter essa humildade intelectual de saber, olha, existe uma forma diferente para falar com aquela pessoa. Eu só não quero acreditar que existe um ser humano incompetente. Eu quero acreditar que existem caminhos para aprender que eu ainda não trilhei com essa pessoa. E eu não sou responsável por isso, mas eu tenho a oportunidade. Se eu tenho conhecimento a mais, eu tenho a oportunidade de caminhar com ela. Culpar ela e dizer que ela é ignorante não vai fazer ela mudar de ideia nem adquirir o conhecimento que eu quero. Então eu preciso ter essa humildade intelectual de saber, olha, existe uma forma de trabalhar a CNV, existe uma forma de trabalhar o ateísmo, existe uma forma de trabalhar outras linhas de pensamento, né? E para que as pessoas acessem e assimilem isso como parte delas, eu preciso que ela construa isso internamente. E não adianta eu bater. Isso não vai construir. Né? A gente está, né, num modelo educacional assim que é muito parecido com o do adestramento aí que você falou, né? Não é só bater. Ela tem que ver significado. Enfim, é difícil, né? Mas, Então, Fred, isso tem muito a finalizar... ver com ateísmo, Desculpa. né? Porque... Perfeito. Não, Jorge, só Perfeito, pode concluir. continuar. Finaliza. Não, eu falei até um pouquinho mais que eu desejaria, mas deixa eu concluir Não, mas... dizendo Não, que... mas é isso mesmo, não tem problema, fica à vontade. Agradeço o teu apoio. Mas é isso, eu tenho que ter humildade intelectual para reconhecer que eu não sei tudo, porque senão eu não vou ter espaço para conversar com alguém que tem uma opinião diferente comigo. E se eu não tivesse espaço, a única forma de eu tentar mostrar que, por exemplo, vamos dizer que eu sou da CNV e tu não é da CNV. A única forma de eu mostrar que você está errado vai ser tentando te humilhar publicamente, tentando mostrar o quanto você é burro porque você tem crenças que são tolas, o quanto que as suas decisões estão levando o nosso país à ruína, porque você pensa que o partido A é melhor que o partido B. Então eu tenho que sempre te humilhar perante as pessoas, porque esse é o jeito, você se sentir tão humilhado, tão envergonhado, que de repente você muda. Mas isso não é mudar assimilando realmente os valores que te empoderam enquanto ser humano, e vendo assim, não, eu tenho, a minha vida tem dignidade, as minhas experiências têm dignidade, eu preciso construir algo melhor, eu estou me evoluindo, né, eu estou me aperfeiçoando nos meus saberes, apesar de também isso ser relativo, né, porque tem o declínio cognitivo, e a gente também vai perdendo algumas competências ao longo da vida, né, mas eu sou um ser humano que tem essa necessidade de aprender, de me desenvolver, né, eu só preciso de um espaço e de respeito e de possibilidades de expandir essa minha necessidade, né, para construir algo que tenha valor. Enfim, é isso, eu só acho importante esse assunto. Obrigado. Não, mas é super importante. É porque eu mandei para você eu fiz uma brincadeira com inteligência artificial já no chat BT, né? No qual eu simulei uma conversa entre a Madeleine O'Hare, que é uma ateísta, mulher famosa. Lembrando, nós temos uma live especial amanhã somente com mulheres ateístas, né? Uma homenagem à Madeleine O'Hare. E o Marshall Rosenberg. São duas figuras importantíssimas, né? Duas figuras muito importantes, mas que nunca se encontraram, né? Aí eu perguntei, mas e se eles se encontrassem? Né? Porque quando eu estudava o ateísmo e quando eu estudava o Marshall Rosenberg, eu pensei, mas essas figuras, se encontrassem, seria uma explosão de conhecimento, seria uma coisa extraordinária, mas não se encontraram. Eu falei, mas e se eu simular isso? Eu pedi artificial para simular essa conversa. E como você viu lá, eu te mandei lá, não sei se você teve a oportunidade de ver, tinha a questão ali porque a Madeleine O'Hara era mais agressiva, ela era, tipo assim, agressiva no bom sentido, é bom deixar bem claro, ela era acusada de ser agressiva, mas eu acho que ela não era agressiva, ela era assertiva. Nós vamos falar sobre isso também, comunicação não violenta, se der tempo, a gente fala também sobre como ser assertivo e também usar a comunicação não violenta, mas
No caso do Marshall Rosenberg, ele era mais, você via que ele tentava construir mais, o Marshall Rosenberg nunca falou de religião, então isso é uma coisa interessante, ele nunca se posicionou, e talvez uma reflexão, talvez interessante sua, da sua experiência, né, é porque a gente cometer isso, a gente tem que enfrentar em algum ponto. Por exemplo, quando o religioso quer ensinar criacionismo, quer ensinar desenho inteligente, isso não é ciência, né? Em algum ponto a gente vai ter o próprio Marco Cavalcante, do ativista ateu do Brasil, ele está montando uma ONG, né, muito boa, por sinal, mas em algum ponto eu falei com ele, você vai ter que falar com o crente, não pode ensinar teoria inteligente. Tá inteligente. Não pode ensinar criacionismo na escola é lugar de aprender ciência. Talvez, deu uma negócio, mas talvez você fazer uma reflexão sobre esses desafios, né, que vai ser um desafio, né? De um lado, você tem que falar para o pessoal, não dá para ensinar Bíblia na escola, né? De outro lado, você vai ter que lidar com isso. Vai ser uma convivência meio complexa, né? Obrigado pela provocação, Você Jorge. conseguiu entender? Mas assim? Consegui, agradeço pela provocação. Essa é uma questão bem interessante na própria CNV. Uma vez eu vi um desenho, é um desenho típico para as pessoas tentarem criar um paradoxo, que é assim, duas pessoas apontando para um caractere no chão, e uma diz que é 6, outra diz que é 9, e uma está olhando do outro lado e outra está do outro. E aí algumas pessoas tomam isso como a ideia de que não existe uma verdade, que depende do nosso ponto de vista. E não é assim. Apesar da CNV ela ter esse acolhimento à opinião do outro, né, não significa que não existe uma verdade. Por exemplo, uma vez eu vi assim, alguém comentou, se isso fosse, por exemplo, uma vaga de estacionamento, a gente teria que olhar os números do lado esquerdo e do lado direito para saber se é um 6 e um 9. Não é simplesmente assim, você tem sua opinião, eu tenho a minha. Né? E como, por exemplo, a gente está lidando, a gente, né, teve um problema recém aí da questão das vacinas, né? Ó, tem um posicionamento assim, tem um posicionamento de que a vermectina vai resolver, tem um outro que acha que... E existe um posicionamento da responsabilidade das autoridades perante isso, né? Então, existe uma necessidade da gente ter um posicionamento e, na hora de escolher, a gente vai naturalmente eliminar outras coisas que não correspondem àquilo que trazem segurança para a gente, né? O desafio é conseguir fazer isso de um modo que eu não anule a expressão. Por exemplo, o que eu traria, né? É importante ter um debate, é importante ter um posicionamento, vamos dizer assim, da comunidade científica. Vamos dizer que a comunidade científica não aceita, eu admito, né? Não aceita o criacionismo, não aceita o design inteligente, e elas vão se determinar o que vai ser visto na academia. Eu acho que isso é importante. Agora, o que eu acho que seria importante para atender a necessidade do livre pensamento daquele que quer ter uma posição diferente é, por exemplo, a pessoa ter o direito de desenvolver essa ideia em um contexto paralelo que não seja, vamos dizer assim, o adotado pela ciência oficial, vamos dizer assim, por exemplo, entendeu? Por que eu estou trazendo isso? Porque a ciência oficial ela muda ao longo do tempo os seus posicionamentos. Há um tempo atrás, você acreditava que as doenças que eram provocadas pelos germes, né, pelos micróbios, eram provocadas por outras coisas, pela peste negra e não sei o que, botava um capuz... Demoníaca, né? Em alguns casos era demoníaca. Inclusive Jesus, no meu livro seria a Bíblia, livro científico, né? Eu comento lá vários exemplos. Jesus curou algumas coisas que muito possivelmente hoje seria uma doença conhecida geneticamente, né? Pois é, o fato é, a ciência ela vai atualizando algumas verdades e às vezes elas são verdades muito sólidas. O próprio Big Bang, hoje em dia, com as novas imagens desse último telescópio que foi lançado, ele percebeu que há aglomerados de matéria numa certa distância tal que se remontasse no tempo e fosse avaliar, por exemplo, o Big Bang, teria que mudar, por exemplo, o tempo que a gente acredita que existe do universo. Né? Esses 3,8 bilhões, talvez 3,3, não sei, bilhões de anos, talvez teria que ser recalculado. Então, o que é importante para mim? Para mim, enquanto a minha necessidade de expressão estaria sendo atendida, se eu reservasse o espaço das pessoas de pensar, de desenvolver as suas teorias, ao mesmo tempo que a gente tivesse aquela que a gente tem mais segurança, mas sem precisar anular a expressão. Porque quando eu me sinto anulado na minha expressão, na minha necessidade, no meu livre pensamento, é mais difícil de eu olhar o outro como alguém que me respeita, é mais difícil de eu ter interesse em aprender com o conhecimento do outro, porque eu simplesmente parto da ideia de que ele está contra mim,
E aí, quando tem alguém contra mim, eu preciso me defender. E aí, nesse trabalho de me defender, começam, né, os argumentos ad hominem, que a gente chama, né? Porque eu não consigo, muitas vezes, montar uma linha de raciocínio e assim por diante. Então, na minha opinião, a gente tem a corrente principal da ciência e nada impediria que a gente tivesse um espaço para as pessoas desenvolverem as ideias dela, consciente de que aquilo não é o que hoje a gente considera verdade. Mas ela tem o livre direito de pensar. Se quer achar que a Terra é plana, cara, pense. Qual o problema? O problema vai ser se a pessoa começar a desenvolver tecnologia, vamos dizer assim, né? Querer dirigir um avião. Uma pessoa vai dirigir um avião ali, vai pilotar um avião, perdão, e ela vai usar esse paradigma da Terra plana, ela vai gerar problemas, provavelmente, né? Ela vai encontrar problemas. Então, o direito de pensar eu acho digno de ser preservado. Mas na hora de tomar uma decisão, tem que ser tomada a partir de um consenso científico. Essa é a minha opinião. Mas não deve ser anulada a liberdade de expressão. Assim eu estaria atendendo às minhas necessidades de buscar a verdade e, ao mesmo tempo, reconhecer que existe mais de uma forma de pensar, né? Percebi que o Jorge não está mais presente, ele falou que poderia estar enfrentando algum problema de conexão, tá, gente? Então, trouxe aqui a minha perspectiva, né? Quero acompanhar vocês aí no chat para poder manter esse diálogo. Eu vi aqui que a Márcia colocou show, humildade intelectual para reconhecer a própria ignorância e buscar novos caminhos e formatos para expressar o meu conhecimento. É importante, na minha opinião, né, essa questão que eu estou chamando de humildade intelectual, o que não significa subordinação a algo que eu não confio, mas, ao mesmo tempo, respeito às autoridades, né? Então, respeito ao que hoje... Respeito não significa, gente, passividade, tá? Na perspectiva da CNV, respeito significa assim, essa pessoa ela tem essa forma de pensar porque ela tem uma trajetória, ela tem uma construção na vida dela. Eu posso muito bem questionar, eu posso muito bem me posicionar diferente, eu posso muito bem convocar essa pessoa para um diálogo e a gente decidir uma coisa diferente, tá? Então é nesse sentido que eu estou usando a palavra respeito. Não significa obediência. Respeito e obediência são coisas diferentes na CNV. Obediência a pessoa é uma autoridade... Aqui, você deve ter... Eu tô... já te repasso, então, Jorge. Tô fazendo essa distinção entre obediência e respeito. Eu tive um problema técnico aqui, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir, Jorge? Ficou no mudo o seu microfone. Não estou ouvindo o Jorge ainda, tá dando mudo o microfone dele, mas vi aqui a mensagem do ativista. Ele colocou aqui isso... Opa, tá ouvindo, Jorge? Eu acho que eu tive um problema aqui esse computador que eu estou usando, ele... É muito tempo que eu não uso ele, né? Eu tive alguns problemas com o computador antigo, né? Compatibilidade com o microfone, não estava fazendo compatibilidade, mas está me ouvindo bem agora? Ouvindo, querido. Agora você me ouve bem. Perfeito. Então, voltando ao raciocínio, você poderia, por favor, resumir para mim? Eu acabei perdendo a última parte que você falou aí. Só para continuar o raciocínio. Eu só estava trazendo aquela distinção, eu estava trazendo uma possibilidade da gente ter liberdade de pensamento, né? Hoje, se não fosse isso, talvez o movimento do ateísmo poderia ser sufocado por um tipo de opressão de maiorias, de autoridades. A gente sabe que o Estado brasileiro é laico, mas existe, por exemplo, uma menção a Deus na Constituição Federal. Talvez isso seja uma preocupação, um incômodo de vocês, porque isso não nutre aí essa necessidade de, vamos dizer assim, respeito às diversas culturas, por exemplo. E aí o que eu estava trazendo eu acho importante a gente ter respeito à autoridade, que é um princípio da CNV. Só que respeito à autoridade não significa subserviência, não significa obediência, exato. Então, respeito é eu entender a trajetória do outro, e eu estar disposto a dialogar com ela, e eu não partir da ideia de que a pessoa simplesmente é uma pessoa má, que é indisposta, e eu realmente estar interessado a construir com ela um pensamento diferente, mas para isso,
eu preciso ter esse diálogo, né? Eu não sei se você concorda comigo nesse ponto, que eu penso da seguinte forma: eu tenho tentado estudar comunicação violenta há bastante tempo, eu acho que uns 3 anos, e uma coisa que cheguei à conclusão de que quando você fala de coisa científica, CNV, para mim, acho que ela não vale muito, porque o método científico ele é baseado na busca da verdade usando fatos. Né? Se você tem, por exemplo, uma coisa que é baseada no método científico, que é baseada em fatos, que é baseada em pesquisa, eu acho que a CNV é mais para comunicação entre pessoas. Né? Se você tiver numa situação onde você tem fatos, você tem pesquisa, você pode tentar falar de forma educada, mas eu me pergunto, qual é a forma mais educada de falar com uma pessoa que ela está acreditando numa coisa que não existe? Eu não sei se tem uma forma educada. Porque se for educado com a pessoa, você pode dar a impressão para ela de que a Bíblia tem o mesmo valor no meu livro, seria a Bíblia um livro científico? É uma provocação sobre isso, né? A Bíblia não é um livro científico. Eu dou números de exemplo. Então, não tem uma forma educada de eu falar isso, né? Se você tentar falar de forma educada, a pessoa vai achar que eu estou concordando com ela. Não estou. Tem um limite. Eu acho que uma forma educada, na perspectiva minha, tá, querido? Eu não acho assim que o meu foco não é tanto, vamos dizer assim, não é a forma educada, mas o que determina não é tanto, por exemplo, a forma das minhas palavras que eu escolho, mas como eu lido com a reação, por exemplo, negativa do outro. Isso tem mais a ver com a educação do que a forma específica. Eu não estou dizendo que não haja uma estrutura na CNV. Existe uma estrutura. Olha, você está disposto a conversar sobre alguns fatos que a gente observa na Bíblia que não estão alinhados com os últimos conhecimentos científicos, os últimos pesquisas históricas que a gente tem? Eu gostaria de ter essa oportunidade de te mostrar alguns desses fatos, porque eu acho que pode te ajudar a refletir, ter um pouco mais de criticidade. Eu acho que isso pode contribuir com o teu desenvolvimento, com as tuas atividades, com a tua vida como um todo. Isso poderia ser uma estrutura da CNV, tá? Mas não é isso que determina se é educado. O que determina se é educado é como eu lido quando a pessoa diz assim, não, você é um ateu, não sei o quê, que está tentando, um ateu do diabo. Né? É um ateu imoral, um ateu que não tem... Você é um ateu imoral. Eles insistem que o ateísmo é uma coisa que não tem moral, que os ateus vão estuprar as crianças. É uma coisa também... Eu estava vendo da Atena, esse dia eu vi um documentário da Atena falando em plena televisão de que os ateus, o mundo está cheio de crime por causa dos ateus. O da Atena, uma pessoa bastante influente, falando coisas horríveis de ateu em plena televisão. Tipo assim, o da Atena, o cara não é qualquer pessoa, né, falar uma coisa dessa. Aí é mais difícil da gente ter confiança de que vai ter o nosso espaço respeitado, né? Quando tem uma autoridade ali influente levando uma opinião diferente, né? Bruno, você poderia falar, na verdade, eu acabei pulando um pouco a ordem aqui, mas é uma conversa espontânea, então, às vezes, acaba pulando a ordem. Você poderia falar um pouco, já definimos a comunicação violenta, mas tenta definir, assim, da forma... Eu entendo que não é fácil, né? Como eu comentei, o Bruno tem canais, livros, então... Pode tentar definir da forma mais simples possível a comunicação para um ateísta, por exemplo, que não sabe. Claro, vou tentar. Vou usar até um tema do nosso encontro aqui. Comunicação não violenta, para mim, é uma proposta de educação moral através do diálogo, sendo que esse diálogo não é necessariamente apenas aquele que eu expresso verbalmente. O meu pensamento, a minha reflexão, a minha conversa íntima, vou chamar assim, tá? A minha autorreflexão, ela também pode ser considerada parte desse diálogo. Então, o primeiro trabalho... E qual é o objetivo central da comunicação não violenta? Não é fazer com que as pessoas concordem comigo, não é fazer com que as pessoas sejam boazinhas, não é isso. É tentar buscar meios para que a gente possa beneficiar todos, vamos dizer assim. É encontrar um clima de cooperação entre as pessoas, onde eu tenho um respeito às emoções do outro, eu tenho um espaço para que a pessoa tenha a experiência de vida, né, emocional dela seja valorizada, e, ao mesmo tempo, eu tenha um respeito à liberdade do outro, e que a gente consiga criar acordos para que a nossa liberdade possa contribuir para o bem-estar de todo mundo. Tá? Esse é o objetivo da CNV, mas, na prática, ela tem um conjunto de pensamentos, princípios, estruturas de linguagem para a gente tentar se comunicar de uma forma mais assertiva, tá?
Tem, por exemplo, empatia. Eu gostaria de ter mais empatia. As pessoas não têm empatia. Isso, por exemplo, na CNV, não seria uma forma de buscar empatia, dizendo você não me escuta. Não, entendeu? Porque a gente conceitua empatia como, por exemplo, entender e elaborar o que eu estou sentindo nesse momento, entender quais são as minhas necessidades, por exemplo, quais são os meus valores humanos que estão por trás do meu diálogo. Então, em vez de dizer, você não tem empatia, eu diria, você poderia tentar refletir para mim quais são os meus sentimentos agora, o que eu estou buscando nessa conversa com você, o que é importante para mim que eu estou tentando transmitir, para eu saber se estou sendo escutado. Então, eu não vou dizer, você não me escuta. Eu vou convidar a pessoa para exercer a escuta através, por exemplo, de etapas que a CNV a gente trabalha a escuta. Então, a CNV, ela tem gente lá, o pessoal da educação, né, fala que é importante a gente trabalhar também não só a oratória, mas também a escutatória, né? E na CNV a gente também tem, vamos dizer assim, técnicas de escutatória, técnicas para poder entender o outro, técnicas para validar que está compreendendo o que o outro está me trazendo. E o objetivo, reitero, não é simplesmente para a gente concordar, para as pessoas se sentirem mais leves. O objetivo da CNV é promover uma transformação social. Por exemplo, a gente pensar nos problemas sociais que a gente tem, problemas de desigualdade, problemas de desrespeito a certos direitos. A CNV ela começou para tentar proteger o direito dos negros e das mulheres em uma época assim da nossa sociedade em que essas pessoas eram muito hostilizadas, né? Então a CNV ela veio lutar contra o racismo, lutar contra o sexismo. A CNV não é uma proposta que é simplesmente assim para o chefe tentar fazer o subordinado trabalhar com mais motivação. Não é o livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, mas ela tem na essência essa proposta da gente realmente criar amizades sinceras, porque a gente demonstra respeito à trajetória de vida do outro, né? E influenciar pessoas também, mas não para fazer o que eu quero, é para fazer algo que possa ser bom para mim e para ela. Então é mais ou menos isso. Hoje, essa é a minha definição. Amanhã pode ser diferente, gente. Mas hoje, assim como o ateísmo é difícil, tá? Defender, né? Eu queria olhar esse comentário do o ativista do Brasil, que é o Max Cavalcante, que está por trás, né? Porque a palavra respeito, o Macho dá vários exemplos da palavra respeito. Porque a palavra respeito, ele comenta de um exemplo de um pai, né, que participava do workshop, e o pai falava, meu filho não me respeita, né? Aí o macho falou que conversou com ele, aí no final ele confessou, eu quero que meu filho faça exatamente o que eu quero, né? Que às vezes que a palavra respeito, muitas vezes é confundida com submissão, né? E isso que o macho tá, isso que esse é um excelente exemplo que eu acho que a gente pode discutir, né? Que é muito comum, né? Ele está dizendo que o dizer vai estudar, né? Porque a gente teve esse é um excelente exemplo, né? Eu vou comentar aqui porque como o ativista ateu está aqui, ele está trazendo exemplo, eu vou comentar porque é um excelente exemplo. A gente teve uma divergência recentemente no grupo de ateístas, né? Uma divergência, e a coisa ficou um pouco fora de controle, e a pessoa me acusou de que eu mandei ele estudar, que não foi o caso, né? Então, assim, como que a gente pode lidar com essas discussões? Porque muitas pessoas confundem respeito, né? Por exemplo, assertivo, né? Vamos supor que eu estou conversando com alguém, né? E a pessoa coloca uma desinformação, né? Eu já tentei várias vezes tentar usar a comunicação durante redes sociais, só que redes sociais como o WhatsApp, porque a comunicação é um pouco diferente da comunicação face a face. Então, muitas vezes, o mal entendido, a pessoa começa a colocar a palavra na sua boca, e aquela coisa, as pessoas se juntam, porque redes sociais têm essa visibilidade maior do que uma conversa de 2 a 2, aí daqui a pouco você está numa situação, né? Então, assim, talvez falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de como lidar com a CNV dentro do WhatsApp. Às vezes, quando as pessoas... eu, por exemplo, saí do grupo, né? Lá, foi uma coisa que na CNV a gente aprende que você não pode dar aquilo que você não tem, né? Se você não tem empatia, o Márcio falava que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, inclusive no seu canal, você fez um vídeo, acho que foi você mesmo, que você ensinava sobre isso, né? De que quando você se cala, a violência é contra você, internamente. Então, a comunicação violenta não tem nada a ver com somente o outro, você também tem que cuidar de você mesmo. Então, se você está numa situação onde que você está estressado, você está incomodado, não tem nada de errado você falar, eu preciso de um tempo. O Márcio dá exemplo da mãe que queria que o filho respondesse sempre de forma, mas se é que seu filho responde sempre que ele está nervoso? Não, às vezes a gente precisa de um tempo, né? Então, fala um pouco sobre isso, né? Desses conflitos de WhatsApp. Eu mesmo não participo de grupo de WhatsApp por causa disso, às vezes eu experimento, mas depois eu não aguento as discussões. Talvez falar um pouco, eu já tentei
estudar isso, né, sobre como usar a comunicação em grupo de WhatsApp, e eu achei muito desafiador. Você já tem essa experiência? Como é que tem sido com você? Agradeço a proposta também dessa questão. Lamento aí por saber do ocorrido aí, dessa dificuldade que você teve de ter aí suas comunicações compreendidas e valorizadas, né, reconhecidas como alguém que queria contribuir com o canal e não como alguém que queria silenciar as pessoas, né? Geralmente é isso que acontece. A gente tem uma necessidade de contribuir, de garantir que a gente tenha vamos dizer assim, critérios, né, para estar compartilhando informação, e nem sempre a gente identifica esses critérios, e aí, quando a gente coloca isso, muitas vezes a outra pessoa se ofende, e dependendo da forma como a gente coloca, dificulta ainda mais para que ela tenha segurança de que a gente não está simplesmente usando o nosso conhecimento para botar na cabeça dela e mostrar como ela está errada, né? Apesar de muitas vezes esse ser o jeito que a gente aprendeu, né? Mas o desafio... Fala, Jorge, fala. Não, porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre. Eu tentei várias vezes, já fiz alguns experimentos, já tentei usar no Facebook, já tentei usar. Porque o Macho que criou a comunicação do é para comunicação 2 a 2, né? Geralmente a dança da girafa. Só que, segundo estudo científico, mais de 95% da conversa é facial, né? Quando você conversa com alguém, você vê a face, você vê o tom da voz. O WhatsApp é uma coisa meio que você andar sem perna, porque é uma coisa meio você não tem aquele contato aí, a conversa não é síncrona, né? Ela às vezes demora 1 minuto, 10 minutos, um dia, às vezes a pessoa responde. Então, assim, eu não sei se você já teve essa curiosidade de tentar usar CNV nas redes sociais, seja no WhatsApp. Não. Qual foi a sua experiência? A minha até agora não foi positiva, não. Olha, eu tive já grupo de WhatsApp onde eu fui mais atuante. Atualmente não estou tão atuante, mas já tive esse cuidado. E aí, quando começa os grandes desafios antes de que um conflito evolua para uma discussão mais grave, a gente conseguir sanar ele, porque daqui a pouco as pessoas começam a se posicionar. E aí elas também começam a ser, vamos dizer assim, agressivas, né? Usando expressões que podem dificultar para o outro acolher, para não usar a palavra agressiva aqui, mas é agressivo, tá? Então, é desafiador, tá? E eu passava, às vezes, um dia inteiro ali só para poder esclarecer, dar empatia para cada um, porque era uma necessidade minha, eu estava bem nesse processo ainda da CNV inicial, com essa preocupação de tentar basicamente abraçar todo mundo, garantir que todo mundo ia estar bem, mas acaba sendo um pouco desgastante para mim. Então eu opto por dar espaço e aguardar também. Só que o ponto principal para mim, assim, o que seria ideal, na minha opinião, eu ter, antes de tudo, criar certos acordos onde a pessoa me permita corrigir ela. Isso já vai me dar um pouco mais de espaço para poder corrigir sem aquela pressão, sem aquela urgência, sem aquela preocupação do outro, achando que eu estou invalidando o pensamento dela. Esse é o maior desafio. A gente pode construir isso depois que o conflito já se instalou, é mais difícil. Para isso acontecer depois que o conflito já instalou, que a pessoa já está, vamos dizer assim, incomodada, aí a gente tem que trabalhar muito mais a empatia do que a orientação, do que a explicação. Aí é um processo mais assim de escutar, tentar entender como é que a pessoa interpretou o que eu fiz, porque, como tu falou, não foi face a face, ela não viu minhas expressões, ela não sabe qual era a minha intenção, ela só achou que eu estava silenciando ela. Então, eu preciso primeiro restaurar esse vínculo, restaurar essa relação que ficou ferida, para que depois eu conquiste a confiança dessa pessoa de que eu posso ajudar ela a corrigir o pensamento dela, que eu não estou impondo o meu pensamento. Esse é o grande desafio, né? Então, é mais fácil eu colaborar com alguém que já confia em mim e eu poder dar uma opinião, dar uma orientação, do que fazer isso quando a pessoa ainda não está segura de que eu respeito a autonomia dela, né? Então, o ideal para mim seria que num grupo já tivesse um acordo do tipo assim, olha, nós vamos ter uma revisão aqui do conteúdo que for publicado. É um grupo que corre o risco de alguém compartilhar uma fake news ali que vai ser ruim para uma linha de raciocínio que está sendo criada. O ideal é botar ali na descrição do grupo. Olha, pessoal, quem está entrando nesse grupo já está tomando consciência de que a gente temos pessoas aqui que vão estar revisando, vão estar questionando, e a gente já, tanto quem for compartilhar, se possível, fazer essa revisão antes, se não fizer, que esteja aberto, né, a outros pontos de vista, para não fiquem agoniados, não fiquem incomodados se alguém questionar o que vocês estão trazendo, né, porque isso é saudável para o nosso grupo. A gente sabe que a intenção de todo mundo aqui é colaborar, é trazer informações que nos agreguem,
mas é importante que a gente tenha esse espaço de revisão do que está sendo dito, né? Uma vez que a gente tem a adesão das pessoas com esses princípios, é mais fácil de eu fazer uma correção sem que a pessoa se sinta magoada, né? Quando a gente trabalha a roda de CNV, a primeira roda que eu faço é uma roda de valores humanos, e eu chego a um acordo com as pessoas de que esse desafio que foi colocado do respeito. O respeito é diferente para mim e para o outro. É diferente. Na minha família, falar baixo significa ficar enrustido, não tem que falar baixinho, né? Porque põe para fora, guri. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então as pessoas dizem, bota para fora, guri, fala direito, né? E de repente em outras famílias, se eu falar alto, a pessoa, ei, que isso, tá gritando comigo, né? Não fiz nada para você. Então, respeito varia, né? Se eu interromper a outra pessoa falando, eu estou desrespeitando, eventualmente, né? Mas se eu não estou interessado em ouvir e eu fico ali gastando o tempo da pessoa, é desrespeitoso para ela, muitas vezes, eu não falar que eu não estou a fim de ouvir. Então é melhor eu falar. Varia muito de pessoa para pessoa o respeito. Então, é muito importante a gente saber que a gente não sabe o que é respeito. Ou melhor, mas a gente deseja respeito. Isso é importante. Então, eu trago essa proposta nos grupos. Nós desejamos respeito. Nós vamos criar regras, aí, que nem o ateísta escreveu, né? A gente precisa de regras para conseguir garantir que esse respeito vai ser combinado. E aí eu faço um trabalho depois com regras que eu já vou falar. Mas eu criei esse acordo de que a gente quer respeitar, chega num acordo de que todo mundo que vai participar do grupo está buscando ser respeitado e respeitar, não é só ser respeitado, e de que a gente não sabe o que é respeito, porque para saber eu teria que saber a história de vida do outro, e a maior parte das vezes eu não tenho essa história. Eu mal sei a minha. Às vezes hoje eu posso comer carne, amanhã eu posso desejar não comer carne, eu virei vegano, e aí respeito para mim vai mudando ao longo do tempo, eu vou alterando isso, né? Vou me identificando com outros pontos de vista. Então, respeito é uma coisa que é constantemente que a gente tem que estar sempre buscando entender o que é para nós e para o outro. E aí eu parto desse pressuposto. E aí a gente cria regras, que é o que o ativista colocou aqui, né? A gente cria regras. E aí eu faço uma roda com as pessoas, e eu fiz uma roda uma vez com pessoas de várias idades, né? E aí eu falei assim, anotem a primeira palavra que vai vir na cabeça de vocês depois que eu ler uma frase. Anotem a primeira palavra. E aí eu leio a frase, regras precisam ser, e aí todo mundo anota, e eu pego a girafinha da CNV, que é o mascote da CNV, né? Até atrás de mim ali tem uma cabecinha de girafa. E aí eu passo a palavra para cada um e digo o que você escreveu. E geralmente, entre as pessoas um pouco mais velhas, né? As regras precisam ser, elas escrevem respeitadas, obedecidas, seguidas, cumpridas, sinônimos disso, né? Mas aí chega uma menina de 12 anos que estava participando lá da nossa oficina, e ela fala, gente, eu coloquei uma coisa diferente. E a gente, o que você colocou, né? E ela falou, eu botei que regras precisam ser legais. E a gente deu uma risada gostosa todo mundo, porque regras precisam ser legais também, né? Regras precisam ser flexíveis em alguns contextos. Regras precisam ser atualizadas, eventualmente, em determinados contextos, né? Regras precisam ser alinhadas aos valores das pessoas, né? Regras precisam ser feitas de modo a propiciar que as pessoas se sintam bem no ambiente, que elas se sintam seguras também, né? Então, regras, além de precisar ser respeitadas, precisam também que a gente tenha esse olhar de revisão, muitas vezes, das regras, né? Mas eu acho que é um desafio, tá? O Jorge ainda não voltou, eu estou aproveitando aqui esse espaço para aprofundar nesse assunto. Eu acho um desafio, tá, gente? Mas acho que o bacana da CNV é que a gente pode fazer esse trabalho sozinho também. E aí, com aquela mesma ideia da humildade intelectual que eu trouxe, é reconhecer que muitas vezes eu não vou dar conta, né, de conseguir que a pessoa me compreenda num nível que eu desejaria, né? Aí eu avalio, essa relação é importante para mim? Eu estou disposto a investir o tempo necessário para que essa pessoa me compreenda, para que ela possa entender a minha perspectiva, conhecer os meus estudos. Eu estou disposto a investir o tempo necessário para isso? Porque se é uma pessoa importante para mim, geralmente eu estou. E aí eu vou tentar trabalhar. Em alguns momentos eu vou escolher colocar meu esforço em outra atividade, sabe? Por isso que o meu convite, né, o convite que o Jorge fez para mim para estar aqui, para falar sobre CNV, educação moral e ateísmo, é principalmente nesse sentido. Eu acredito que na comunicação não violenta, a gente não precisa de uma estrutura de punição e recompensa, que muitas vezes estão presentes em algumas religiões, né? Algumas
Se o fundo, se o objetivo da religião é esse, eu não tenho autoridade para dizer, tá? Porque eu conheço pessoas que se relacionam com religião que não necessariamente interpretam as ideias das filosofias de vida que elas seguem nesse mesmo formato. Mas reconheço que muitos participantes de diversos grupos religiosos usam a ideia de céu e inferno para punir as pessoas. E o Marshall mesmo critica isso no trabalho dele. Né? Por quê? Porque existe um movimento mais autêntico de motivação que não é baseado em punição e recompensa, que é baseado na conexão dos valores humanos. A CNV ela é extremamente humanista, porque ela coloca o ser humano como centro. E ela coloca a ideia de que no trabalho da empatia, no trabalho da relação com os meus valores, eu consigo desenvolver a minha ética. A CNV é uma moral autônoma. E ela me convida a refletir sobre a minha ética na relação com os outros. Só que ela me convida a não rejeitar o desconforto do outro, que é um pouco diferente, muitas vezes, de alguns coaches, né? Que temos aí, tipo assim, se a pessoa, tem até grandes filósofos importantes, assim, para o Brasil, que diz isso, se a pessoa está incomodada contigo e está te xingando, dizendo que você é egoísta, você vai refletir e você vai avaliar. Se você é egoísta, mesmo, você concordar com ela, você é egoísta, por que está incomodado? Agora, se ela estiver enganada, ela está enganada. Por que você vai ficar incomodado? Segue sua vida e não dá bola para isso. E essa é uma orientação que a gente vê, às vezes, né, de alguns filósofos e tal. Na comunicação não violenta, eu traria uma recomendação a mais. Essa pessoa é importante para mim, eu reconheço que eu me importo com o mal-estar dela, porque eu posso vestir a minha máscara de indiferença e dizer assim, que se Daniela tá achando que eu sou egoísta, mas eu não sou. Ou, sou egoísta mesmo, qual é o problema? Não tem nada que ver, não tem que ficar tentando agradar os outros, né? Mas não é essa proposta de concordar ou discordar não está alinhada à CNV. Aliás, ela me permite, eu posso usar isso, mas eu tenho duas alternativas a mais que eu geralmente não trabalho em outras linhas de pensamento, que é, em vez de concordar ou discordar, tentar compreender o outro. E aí entender que cada expressão de culpa, de xingamento, é um convite a olhar para um valor humano de uma forma que dificulta muitas vezes. O Marshall diz assim, uma expressão trágica de necessidade não atendida, né? Mas tem um convite para eu olhar para um valor humano ali. Então, quando alguém diz para mim, você é egoísta, eu posso dizer, concordo, realmente sou, não tenho nada a ver com isso. Ou posso dizer, discordo. Eventualmente, eu posso dizer concordo e me sentir culpado. Eu não devia ter feito isso. Mas na CNV, a gente não quer ir para esses dois caminhos do concordo e discordo. A gente quer olhar para o que é importante para o outro. Eu entendi que você gostaria que eu tivesse perguntado sua opinião antes de tomar essa decisão. É isso? Eu entendi que você ficou desconfortável com aquilo que eu fiz, ou com o fato de eu não ter compartilhado contigo aquilo, e você gostaria que eu pudesse te incluir nas situações. É isso? Então eu vou olhar para uma necessidade de inclusão. Eu não vou concordar nem discordar, eu não vou me identificar com o egoísta. Eu vou olhar um valor humano que essa pessoa está trazendo. Da mesma forma, eu posso olhar para o meu valor humano. Olha, eu entendi que você ficou chateada porque eu tomei aquela decisão sem te consultar, e eu lamento por isso. Eu gostaria também que você compreendesse que eu tinha um prazo, e eu tinha uma necessidade de ser responsável com os meus prazos. Não fiz isso para te perturbar. Né? Que você pode me dizer o que você entendeu que era a minha prioridade? Aí eu peço empatia para a pessoa. Porque eu posso dizer, eu tinha uma necessidade de cuidar das minhas responsabilidades e tal, por isso que eu tomei a decisão, não era para te excluir, na próxima eu vou tentar conversar contigo. Pode ser? E a pessoa ainda ficar magoada. Então eu peço para que ela diga para mim o que ela escutou que eu falei. Porque assim eu consigo checar se ela está me dando empatia de fato, se ela se conectou nos meus valores, em vez de ficar simplesmente me julgando, dizendo que eu sou egoísta e assim por diante. Entendeu? Mas é um trabalho de construção, de compreensão no diálogo. Não dá para fazer rápido. Dá para fazer rápido. Simplesmente eu ignoro a pessoa, fico em silêncio e trabalho a minha paz interior, entre aspas, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente precisa do outro para transformar essa sociedade, né? Vou dar uma lidinha aqui nos comentários de vocês enquanto o Jorge não chega, tá? Eu digo sempre que no grupo, que o respeito é imperativo categórico. O desafio é esse, assim, todo mundo está buscando respeito, e respeito precisa ser uma motivação para as pessoas. O desafio é o critério de respeito de cada um. Se a pessoa é mais velha, se a pessoa é negra, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é mulher, se a pessoa é branca, se a pessoa é amarela, cada pessoa tem uma trajetória de vida diferente.
e às vezes a palavra que eu uso não vai ser adequada, mas acho muito importante que as pessoas reconheçam em mim o desejo de estar respeitando elas, porque isso vai ser mais fácil para que eu aprenda com o que ela tem a me ensinar sobre como eu respeito ela. Porque se ela não confiar que eu quero respeitar ela, a forma dela buscar respeito vai ser me humilhando na frente dos outros, dizendo quanto eu sou burro, criando uma narrativa de alguém que não se importa com o outro, de alguém que merece ser humilhado, perseguido até certo ponto, né? Então esse é o desafio, tá, gente? Marcelo Souza colocou aqui, chegando no canal, queria saber se esse espaço é de filosofia mesmo ou de negacionismo e bobagens, sem maldade na pergunta. Legal. Não sou o dono desse espaço aqui, tá? Eu estou representando a comunicação não violenta e acho pertinente a tua pergunta. Às vezes, quando a gente se coloca disposto a dialogar com o outro, até mesmo alguém que, por exemplo, pode ter uma opinião totalmente diferente da minha em certos pontos, né? Isso pode ser uma forma de demonstrar que eu não estou excluindo o conhecimento do outro, né? Mas isso não significa ter aquele relativismo onde, tipo assim, se a pessoa quiser achar que vacina não precisa de vacina para Covid ou coisa desse tipo assim, ela tem o direito de pensar assim, ela tem o direito de pensar assim. Mas se eu tiver um papel de autoridade, eu vou assumir a minha responsabilidade com o conhecimento que eu confio que é o mais coerente para aquela sociedade, por exemplo, tá, gente? Eu até estou trazendo esse exemplo de vacina, mas algumas pessoas podem ter uma opinião diferente da minha. Mas se eu tivesse um papel de autoridade, eu iria colocar como regra a vacina, entendeu? Porque se eu tiver... eu posso ter um espaço de cooperação, por exemplo, em diversos contextos, né? O chamado de democracia, às vezes até tem um outro termo para isso, holocracia, né? Que é um espaço onde todo mundo tem sua opinião levada em consideração. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia no meu coração, eu não quero democracia. Eu quero que a pessoa mais especializada naquele assunto faça a cirurgia. Então, existe a necessidade de uma espécie de uma competição para decidir qual é a melhor ideia para resolver um problema. E isso é importante. A diferença é que a gente usa a competição não para anular o outro, mas para tentar cuidar melhor da sociedade. Esse é o que eu desejo que a gente assuma como princípio da comunicação não violenta. Não existe um relativismo no sentido de reconhecer que a experiência do outro, se ele acredita que a Terra é plana e se ele sofre porque alguém está criticando ele, a experiência de sofrimento é real, mesmo que a Terra plana para mim não seja real, e para mim não é, né? E tem evidências científicas e formas de tentar provar que não é, mas eu quero respeitar a experiência daquele indivíduo e tratar ele com respeito à sua experiência, embora num contexto de decidir alguma coisa, eu vou decidir por um paradigma que faça mais sentido para mim. Mas, se ele está se sentindo violado de alguma forma, eu vou tentar buscar uma forma de garantir que ele tenha a segurança dele. Olha, você quer discutir isso, você quer ter um grupo para pensar isso, você tem direito disso, né? Mas aqui, por exemplo, no ambiente acadêmico, a gente vai colocar essas propostas aqui, por exemplo, tá, gente? Mas a gente vai reconhecer que existem opiniões diferentes. E a gente pode até criar um diálogo aqui, uma exposição para vocês trazerem os pontos de vista de vocês e a gente trazer os nossos e a gente fomentar o pensamento livre da sociedade, para que cada um chegue ao seu conhecimento, à sua perspectiva. Traga os seus amigos terraplanistas para o nosso debate, para a gente conversar, e a gente vai criar um espaço onde a gente reflete e aprende junto a partir da reflexão. Traga os seus amigos, entendeu? Porque assim eu crio uma autonomia intelectual nas pessoas. Se eu simplesmente dizer assim, não, você está enganado, vai para lá, eu não instigo a pessoa a também desenvolver o raciocínio crítico dela, né? Renovo o convite, penso que esse assunto seja crucial, deve ter espaço comunicativo. Bruno, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, querido. Eu aproveitei para ler um pouco os comentários aqui. Eu infelizmente estou usando a internet pública, porque infelizmente caiu lá o negócio da bateria, não deu não, né? Que ele está com energia, mas muito obrigado por ter... Mas se quiser, vai continuando aí, que eu vou te acompanhando aqui, mas infelizmente eu tá meio barulhento aqui, porque deu problema na hora caiu a bateria não deu não. Eu consegui lá para o próximo com energia. Bacana. Querido, esse espaço aqui também é teu, tá? Então, eu estou assumindo aqui algumas falas. Quero colocar aqui publicamente a minha abertura. Caso eu fale qualquer coisa aqui que não contemple os princípios ou o desejo do Jorge aqui de ser veiculado nesse canal,
tem minha total autorização para apagar esse conteúdo, o trecho que eu falei, porque eu acho que eu fui convidado para vir aqui trazer, né, Eu acho que foi contribuir. perfeito, Bruno. Eu acho que tá de boa, cara. Não se preocupar, não. Tá, Muito obrigado eu por te ter agradeço. pego aí. Mas, Infelizmente, eu tive essa dificuldade técnica, mas eu agradeço por ter pego aí. Continua, por favor. Tá, eu agradeço também a confiança. Mas é isso, pessoal. Eu tentei aproveitar aqui, então, esse espaço para ler um pouquinho aqui das reflexões, trazer a proposta da educação moral da CNV. Então, se me permite falar um pouquinho da educação moral da CNV. A educação moral da CNV, ela é baseada numa ideia de que quando a gente reconhece os nossos valores humanos, se a gente se conectar com isso, a gente não precisa de um paradigma de punição e recompensa. Por exemplo, eu posso estar num presídio, eu posso estar numa escola, eu posso estar na rua, eu posso estar numa empresa, não importa o lugar. Se eu chegar e perguntar para as pessoas, vocês não gostariam de viver num mundo com mais respeito, onde as pessoas recebem a oportunidade de se desenvolver, de se realizarem, onde tenha saúde, onde tenha educação, né, onde tenha solidariedade, onde não falte alimento para as pessoas. Você não gostaria de viver num lugar assim? Não interessa o lugar onde a gente está, pode ser no presídio, pode ser na rua, pode ser na escola. As pessoas vão dizer sim. A gente quer viver num lugar assim. Porque isso são valores humanos. Isso é a essência das nossas motivações, segundo o psicólogo Maslow, né? Mas também o Marshall Rosenberg, ele estudou na mesma universidade, o Wisconsin-Madison, que o Maslow, que é muito conhecido pelo trabalho com as necessidades humanas, né? Que também é chamada de motivações humanas. Isso tem a ver com o que a gente busca na sociedade. Então, se você observar, respeito está dentro dessas coisas, né? E isso é uma necessidade humana, não é uma necessidade externa. As regras, elas são criadas para ajudar a gente a buscar respeito, mas o respeito é uma necessidade inata. Tem um documentário muito bom que eu gosto, que é A Revolução do Altruísmo, que mostra, por exemplo, uma pessoa usando uma caneta e ela está perto de uma criança brincando numa piscina de bolinha. Uma criança ainda de cola, não sabe nem falar ainda, a criança. Ela está brincando na piscina de bolinha, de brinquedos, e a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela deixa cair a caneta e fica esticando a mão assim, tentando pegar a caneta. A criança sai dos brinquedos dela e vai lá e alcança a caneta. E ela não faz isso porque ela vai ganhar uma recompensa. E ela não faz isso por medo de punição. É simplesmente um atributo natural do ser humano, que é essa necessidade de contribuir, por exemplo, com o outro. Essa empatia com o outro, né? O altruísmo, né? Então, a gente parte da ideia que a natureza do ser humano já é essa. O que a gente precisa conseguir fazer é criar uma educação, um diálogo, onde a pessoa se conecte com os valores dela para se relacionar comigo. Para isso, a gente usa como critério, por exemplo, observar os meus sentimentos, observar o sentimento do outro, para que eu tenha um espaço para confiança na relação. Porque com confiança a gente consegue cooperar. Se eu acho que a pessoa está tentando me anular, se eu acho que a pessoa está tentando me sabotar, é mais difícil. Então, recentemente teve uma situação muito grave nas escolas, onde alguns jovens levaram armas e assassinaram, né, colegas e professores, os massacres nas escolas, né? E a gente questionou assim, poxa, como é que a gente lida com isso? Vamos colocar policiais armados, vamos colocar detector de metal, vamos revistar as mochilas dos estudantes. Eu digo assim, olha, isso pode ser um meio de conter a atitude de violência, o ato de violência. E de fato isso pode ser uma coisa útil para proteger as pessoas, mas isso não resolve a motivação da violência. Como assim a motivação da violência? A motivação da violência, ela vem antes do ato de violência. A motivação da violência vem de um conflito, vem de uma depressão, vem de uma dificuldade de conexão humana. A motivação da violência se resolve com essa relação de confiança, de respeito, de escuta, de empatia, de olhar o lugar de fala do outro, de demonstrar que eu posso não concordar com as escolhas do outro, mas que eu reconheço a trajetória dele e que eu quero encontrar uma forma de ele ser realizado a partir de regras, de acordos que sejam sustentáveis para mim e para ele. Então, eu preciso compreender as dores do outro e criar uma estratégia que respeite os meus valores e os deles. Assim, eu não preciso anular, não preciso usar punição e recompensa. Mas, na cultura da comunicação não violenta, só é possível a gente educar sem punição e recompensa se a gente tiver uma sociedade que promova a empatia. E para promover a empatia, a gente precisa de espaço para expressar, por exemplo, nossos sentimentos. Isso é difícil porque na nossa sociedade,
o como vai virou um protocolo. Você chega num lugar e pergunta, e aí, beleza? Tudo bem? E aí você diz, beleza, tudo bem, porque você não sabe que a outra pessoa não vai ouvir se você disser que não tá tudo bem. Então, como vai virou um protocolo. Como vai virou uma forma só de eu chegar no lugar. Não virou um interesse genuíno da gente poder se conectar e saber, Bruno, você tá bem hoje? Tem alguma coisa que você tá passando aí? Tá passando por alguma dificuldade? Tem algo que a gente pode fazer para te apoiar? Não existe isso na sociedade. Quer dizer, existe, tá, gente? Estou sendo exagerado aqui. Mas o protocolo da parte mais importante da gente se conectar com o outro virou um protocolo. E o segundo aspecto da CNV que a gente trabalha é o por favor. Tá? Eu estou falando de como vai por favor. Na CNV, sentimento e necessidade é o como vai. Por favor é a observação e pedido. Observação, sentimento, necessidade e pedido é a estrutura de recursos, vamos dizer assim, de fala que a gente usa para poder resolver conflitos e criar cooperação nas relações, tá, gente? Além de acordos e tudo mais. Mas o por favor também vira um protocolo, porque a forma, primeiro, que eu não digo por favor, né? Eu digo assim, Bruno, você fala demais. Bruno, né? Você tá me atordoando de tanta coisa que você tá falando, né? Em vez de dizer assim, Bruno, você poderia ficar em silêncio para eu poder ler aqui os comentários? Bruno, você poderia ficar em silêncio para eu administrar aqui? Você está falando tantas coisas que eu não preciso refletir sobre isso. Me dá um tempo. Né? Não, eu não digo isso. Eu digo, Bruno, você fala demais. Bruno, você cala a boca, né? Então eu já vou para uma fala que anula o outro. Para buscar minha necessidade, eu tenho que anular o outro. E aí a gente trabalha o por favor, reconhecendo que o outro tem autonomia, tem liberdade. Então o por favor, ele precisa reconhecer que a outra pessoa está expressando a liberdade dele, mas eu quero expressar a minha, a gente precisa coexistir nessa liberdade, né? Então, esses são alguns desafios da CNV, e a gente vai trabalhar uma educação onde, me conectando com os meus valores, me conectando com os valores do outro, eu construo uma relação de respeito. E quando alguém, por exemplo, me critica, eu não quero ouvir simplesmente alguém que é violento, eu quero ouvir alguém que está buscando valores humanos. Tá? Eu digo para a pessoa me diz assim, Bruno, você é um mentiroso. A pessoa gostaria que eu fosse mais sincero, honesto. Isso tem a ver com um livrinho que eu escrevi, tá, gente? Por trás dos rótulos. Bruno, você é preguiçoso. A pessoa queria que eu tivesse mais motivação para fazer o que ela quer que eu faça. Talvez eu não estou encontrando essa motivação. Eu não vou me identificar com o preguiçoso. Eu vou me identificar com alguém que não está encontrando motivação para fazer algumas coisas, que está cansado, que está sobrecarregado, né? Eu não preciso me conectar com esse rótulo de preguiçoso e me punir, usar o chicotinho, né? Eu sou mal, eu sou preguiçoso, realmente eu preciso mudar, senão as pessoas não vão gostar de mim. Não, não é isso. Eu vou olhar para os meus valores. Eu reconheço que eu não estou conseguindo concluir algumas tarefas minhas. Isso também é ruim para mim. Eu tenho uma necessidade de comprometimento, de responsabilidade. Mas nesse momento eu não estou motivado, aconteceu tal coisa. E eu quero ser compreendido também, nesse aspecto, das minhas dificuldades, né? E aí eu escrevi um livrinho por trás dos rótulos, né? E lá vocês podem baixar no nosso site, se quiserem explorar mais um pouco essa parte da empatia com os rótulos, mas a ideia é essa, a gente acredita na CNV que é possível a gente desenvolver uma educação moral sem o uso de punição e recompensa, sem o uso de alguém externo para me punir, me dizendo o que é certo, a partir da conexão com os meus valores, do autoconhecimento, reconhecendo que quando eu me sinto desconfortável numa situação, é o momento de eu tentar me investigar, olhar para mim, ver o que está acontecendo. Se eu me incomodei com algo que o outro fez, é o momento de eu descobrir se tem uma forma de eu levar isso para o outro, de modo a não ser ofensivo, mas de modo que ele possa me respeitar. Então, o desconforto nas relações é um convite para empatia. E se o outro me traz um desconforto, é um convite para eu empatizar com o outro. Muitas vezes eu não vou conseguir, para finalizar aqui minha fala, muitas vezes eu não vou conseguir, muitas vezes eu vou só dar um tempo, vou fazer o que o Jorge falou, não estou com cabeça para discutir no momento, eu preciso me conectar, eu não vou ser sincero se eu tentar escutar essa pessoa, não vou usar a CNV com modo só protocolo também, e tentar falar falar com os lábios a CNV, mas não estar vivendo isso internamente, né? Então eu preciso também ter autenticidade com as minhas dificuldades, né? Ter humildade para reconhecer que muitas vezes eu não vou conseguir escutar, né? E me aceitar assim também. Tá? Por isso que na CNV, aquela primeira fala lá que o Jorge trouxe, da professora que não fazia, talvez seria o caso dessa professora trabalhar um pouco essa parte da auto-CNV com ela mesma, né? Talvez seria o caso, não sei, porque eu não vi o contexto, né? Mas é importante isso, eu reconhecer que eu não estou, eu mesmo no meu processo de CNV, eu não sou perfeito, eu vou falhar, eu vou muitas vezes ser rude com alguém, mas o legal é que eu posso depois ressignificar o que eu vivi. Percebi, olha, eu fui ofensivo com o Jorge naquele momento porque foi o jeito que eu consegui para interromper aquele assunto e eu não tinha estrutura naquele momento de conversar com
o respeito, com a gentileza que eu gostaria de ter na relação com ele. Isso não significa que o Jorge é arrogante, o Jorge é mal educado, não significa que eu não tenho condições de conversar. Simplesmente, naquele momento, eu não estava conseguindo me conectar com os meus valores, estava preocupado, estava apressado com algumas coisas que estavam acontecendo e não consegui ser tão cuidadoso quanto eu desejaria. Me reconheço aqui como um ser humano que está aprendendo. Se eu quiser, eu posso buscar o Jorge para falar sobre isso. Jorge, naquele momento ali que eu falei aquela coisa, percebi que eu não te respeitei da forma como eu queria. Queria que você soubesse que eu não gostei do que eu fiz, tá? E quero saber como você está em relação a isso, que eu quero que a gente fique em paz. E aí a gente vai pedir desculpa usando a CNV. Não é dizendo desculpa de, eu sou culpado, me punam, né? Meu Deus do céu, eu estou pecando. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu quero honrar os meus valores, honrar o meu valor de respeito, de cuidado, de gentileza, de afeto em relação às pessoas, né? Ser grato ao espaço que o Jorge me deu para estar aqui conversando com vocês. Então, por ele ter sido, né, pelo fato de eu querer manifestar esse meu respeito também com ele, retribuir a gentileza que ele teve comigo, eu quero buscar e restaurar essa relação. Mas não ser motivado por culpa, nem motivado por comprar o apreço do outro, que é o outro objetivo. Eu não quero nem que a pessoa, buscar que a pessoa goste de mim e forçar a barra. Não quero. Eu quero ser autêntico. Mas para isso eu preciso me conectar com os meus valores e reconhecer que tem em mim uma vontade de respeitar o outro. Né? Tem em mim isso também. Muitas vezes eu até desisto dela, mas existe em mim. Né? Jorge, por favor, pega a palavra aí. Eu sei que usei um pouquinho o espaço. Alguns colegas colocaram algumas questões. Pessoal, infelizmente, como eu comentei anteriormente, aqui na região onde eu moro, eu estou mexendo na rede elétrica e na minha rua exata, muito azar, né? Exatamente na minha rua que mexeu na rede elétrica. E só voltar 5 horas. Aí eu consegui achar aqui um supermercado perto, que a rede está funcionando, mas está muito barulho, eu não vou alongar por causa disso. Eu quero agradecer o Bruno por ter aparecido na live, por ter assumido o compromisso enquanto que eu tinha de achar um local, um ponto com energia. Eu talvez vou conversar com o Bruno, se ele tiver disponibilidade, para gravar, fazer uma segunda parte, no qual tenha como a gente falar um pouco mais, porque eu tinha algumas coisas para trazer, infelizmente, mas acho que o Bruno fez muito bem, ele tomou conta aí do negócio, mas aí já deu para aprender bastante sobre a comunicação não violenta, e talvez a gente, vou conversar com o Bruno em particular, que ele tem disponibilidade, para talvez fazer uma segunda parte. Na segunda parte, espero que a energia não acabe de novo, mas é muito azar mesmo, mas eu queria agradecer o Bruno, agradecer a todos pela participação. Um agradecimento especial ao ativista ateu do Brasil, que na verdade é o Marco Cavalcante. E é isso, a gente vai conversando, Bruno. Eu queria te agradecer muito pela presença. E o que você quiser dizer para finalizar, pode dizer. Obrigado, Jorge. Agradeço também o espaço, agradeço aí o apoio das pessoas que valorizaram de alguma forma esse nosso diálogo no chat. Sei que esse material vai ficar gravado, vou divulgar também nas minhas redes, para a gente poder ter mais visibilidade ao trabalho de vocês. Me coloco à disposição para a gente poder conversar. O que eu puder. Eu quero deixar claro assim, que eu não me qualifico, assim, não sou um estudioso do ateísmo, então eu não tenho assim, conhecimento para poder dialogar sobre esse assunto. Tá? Mas, na CNV, assim, é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu acredito numa educação moral baseado na autoconexão, na conexão humana. Meu último livrinho que eu escrevi ali, o Manual da Autoempatia, é um pouco sobre isso, né? É um trabalho de eu tentar me investigar e buscar formas de dialogar com o outro mesmo e construir relação saudável, construir cooperação. Estou aqui para apoiar o movimento ateísta baseado na CNV, né? Eu honestamente vou respeitar e compreender os colegas ateístas que acharem que CNV vai ser perda de tempo, que a gente tem que criticar mesmo, que a gente tem que mostrar o quanto as pessoas são ingênuas, o quanto elas são... Enfim, tentar explorar mais o aspecto das falhas do outro para mostrar como elas são incapazes e tentar, assim, meio que humilhar elas para ver se elas mudam de ideias. É capaz de ter pessoas assim, eu tipo assim, se isso nutre o propósito de vocês de construir uma reflexão, uma sociedade mais crítica, tem todo o meu respeito. Mas eu desejaria, né, quem tiver vontade de me convidar para fazer essa crítica e essa reflexão de como a gente desenvolve uma moral baseada na conexão humana, no humanismo, né, no sentido de eu me reconhecer como ser humano com o outro que tem necessidades e que tem momentos, tem ritmos diferentes, tem
aprendizados diferentes e que têm direitos, né, que precisam ser respeitados, mas que a gente tem um espaço de dignidade, né, de fala, enfim, eu acho que eu estou aqui para auxiliar nesse sentido. Quem tivesse vontade de levar um ateísmo alinhado à CNV, né, cuja a finalidade é promover a inclusão, o respeito ao próximo, criar uma sociedade melhor para todos, onde tenha mais saúde, onde tenha mais educação, onde tenha respeito, onde tenha amor, onde tenha empatia, onde as pessoas se preocupem com seus vizinhos, entre aspas, né? Onde a gente tente construir uma sociedade com mais alegria, com mais satisfação, valorizando mais o nosso planeta. É isso que eu quero, entendeu? Então, se vocês acharem que isso tem relação com o ateísmo, né? Que faz sentido buscar esses valores, eu tô aí para auxiliar, para apoiar, porque a CNV busca isso, e é isso que eu quero levar para os lugares, tá? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e fico aberto aí para o round 2, round 2 com o Jorge, tá, Jorge? Se tiver o próximo encontro, a gente... Então, eu espero que, talvez, eu vou conversar com o Bruno no WhatsApp. Eu tinha várias perguntas, vários pontos que, infelizmente, não deu para discutir por causa dessa problema da energia, né? Eu não sabia, às vezes ele deve ter avisado, não fiquei sabendo, mas assim que a energia voltar, eu vou conversar com o Bruno pelo WhatsApp e a gente talvez continue a discussão, talvez no domingo eu vou ver com ele certinho o horário que é melhor para ele, que a gente continua, né? Mas muito obrigado, Bruno, mas espero que a gente vai ter o round 2, talvez no domingo eu vou conversar com você pelo WhatsApp, mas vocês ficam ligados no canal do YouTube, se inscrevam, que aí vocês ficam sabendo quando eu sempre coloco a live, eu anuncio a live antes de acontecer, para as pessoas terem tempo de organizar. Então, muito obrigado, Bruno. A gente vai conversando e foi um prazer enorme ter você no canal. Também foi um prazer, agradeço o espaço e agradeço aí as pessoas que prestigiaram. Valeu, querido. Um abraço aí a todo mundo.